Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Alê. Sou do sexo masculino, sou um homem pardo, de cabelos castanhos, estou trajando calça jeans e camiseta preta. E nossa aula está acontecendo num estúdio de televisão, onde a gente vai utilizar uma tela interativa para nossas anotações. E na aula de hoje a gente vai estudar uma coisa que o amazonense conhece muito, a gente vai estudar o calor. E o amazonense está muito familiarizado com calor, principalmente no mês de agosto, onde a estiagem está muito intensa e a temperatura está muito alta, né? Quem não conhece o calor aqui na nossa região? Mais precisamente, a gente vai estudar a calorimetria, que compreende aí essas trocas de calor entre corpos que têm temperaturas diferentes. A gente pode visualizar aqui na sequência na nossa tela aí o que é calorimetria, né? Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a trocas de energia térmica. Então isso aí é uma característica aí do calor. O que é o calor? O calor é uma energia térmica que vai fluir de um corpo para outro. E essa fluidez acontece com uma característica. Olha só o calor aí. Calor representa a energia transferida de um corpo para outro em função unicamente da diferença de temperatura entre eles. Energia transferida somente se tiver diferença de temperatura. Então, o calor, ele não é uma energia que está em um determinado ponto. Ele é uma energia que sai de um ponto para outro, dependendo aí da diferença de temperatura. Por exemplo, aqui no Amazonas, como que a gente tem essa sensação de intenso calor? É porque a energia que está sendo transferida do ambiente para o nosso corpo é muito intensa devido à mudança e à diferença de temperatura. Quando isso acontece? Isso acontece quando o ambiente está com uma temperatura muito elevada e em relação à temperatura do nosso corpo. E aí o calor ele sempre vai fluir de um ponto de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, o ambiente com temperatura elevada, a energia flui para o nosso corpo que está com uma temperatura menor que a do ambiente. E aí a gente tem essa sensação, a gente consegue sentir essa intensidade do calor através dessa transferência de energia. E na física, o calor ele pode ser calculado. Ele é calculado a partir da equação fundamental da calorimetria. E essa equação é uma forma da gente calcular essa energia que está fluindo. E temos aqui na tela a nossa equação da calorimetria, que temos que a quantidade de calor é igual a massa vezes uma coisa chamada calor específico, e esse ΔT aqui é variação de temperatura. Cada termo aqui, ó, representa uma constante física aqui, ó. O Kzão representa a quantidade de calor sensível. Mas o que é o calor sensível? Calor sensível é um tipo de calor que está relacionado à variação da temperatura. Quando eu tenho variação da temperatura, eu tenho calor sensível. Se um corpo está recebendo calor e sua temperatura está sendo elevada, o nome desse calor é calor sensível. Se um corpo está perdendo calor e a temperatura dele está baixando, essa quantidade de calor que ele está perdendo também é chamado de calor sensível. E esse calor ele tem uma unidade. Como calor é energia, a sua unidade principal aí de energia é o joule. E quando a gente estiver falando especificamente de calor,
A unidade também pode ser a caloria. O M aqui na equação da calorimetria, o M ele representa a massa do corpo, e massa a gente calcula ela ou em quilogramas ou em gramas. Nessa parte de calorimetria, a mais usual é o Gzinho aqui, que é a grama. E Czinho aqui, ó, é o meu calor específico. E calor específico é uma característica de cada corpo. Se eu mudar a constituição do corpo, o calor específico muda. Por exemplo, se eu estou usando água, o calor específico tem um valor. Se eu estou usando metal, um alumínio, por exemplo, o calor específico vai ter um outro valor. É como se fosse uma característica do corpo de como ele perde ou ganha esse calor. E a unidade usual é essa aqui, ó, calorias por gramas vezes graus Celsius. E a variação de temperatura, o ΔT. Esse ΔT representa a variação de temperatura. Lembrando que para o calor existir, a fluidez tem que ser de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. E aí eu tenho a existência do calor. E essa variação de temperatura vai ser dada na unidade Celsius, que é uma unidade bem usual aqui do Brasil, uma unidade bem conhecida. E nossa primeira questão. O EA-CIS 2-2022. Dentro de uma panela foi colocada uma porção de 500 gramas de chuchu descascado, que já se encontrava a 20 graus Celsius. Admitindo que o calor específico do chuchu seja igual a 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, a quantidade de calor que deve ser absorvida pela porção de chuchu para que sua temperatura chegue a 100 graus Celsius é... E aí as alternativas. Letra A, 40 quilocalorias. Letra B, 50 quilocalorias. Letra C, 120 quilocalorias, letra D, 200 quilocalorias e letra E, 250 quilocalorias. Para calcular o resultado dessa questão, a gente precisa entender e gravar bem quem são os valores que a questão nos passou aí. Então, os primeiros valores significativos aqui é esse 500 gramas aqui. Esse 500 gramas é a massa do corpo aí, ó. Massa do corpo. Que já se encontrava a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é a minha temperatura inicial. E ele deu também o calor específico. Esse calor específico é o meu Czinho. E a temperatura final quando o chuchu chegou a 100 graus Celsius. Isso aqui é minha temperatura final. Gravando esses valores, a gente consegue adicionar eles na equação da calorimetria e assim chegar à resposta da nossa questão. Vamos ver como isso acontece. Aplicando aí, ó, esses dados que foram marcados na equação fundamental, ó, Q igual a MC vezes a variação de temperatura. Primeiro foi a massa era de 500 gramas, isso aqui, ó, tá bem aqui a massa, ó. Depois o calor específico foi 1, ó, tá aí o valor do calor específico. E aqui a variação de temperatura. Essa variação de temperatura aqui, ó, ela é calculada a partir da temperatura final menos a temperatura inicial. Subtraindo os dois, eu tenho 100 menos 20. 100 menos 20, ó, tá aqui o meu 80. E 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes 80, eu tenho um resultado de 400 calorias. Mas como no resultado eles estão em quilocalorias, eu tenho que converter esse 400 calorias em quilocalorias. Então, como é que converte? Eu tenho que lembrar que o K, ele tem um valor matemático. E esse valor do K vale
1000. O K ele representa 1000 na numeração matemática ou na notação científica. Então eu pego esse 1000 aqui, divido aqui os meus 400 calorias. Quando eu divido, ó, eu elimino 3 zeros aqui e o resultado final, ó, fica 40 quilocalorias, que é a resposta aí da nossa primeira questão. E vamos para uma pequena teoria aí que é fundamental para resolver a segunda questão, que é a capacidade térmica, que é uma relação entre a quantidade de calor que um corpo recebeu e a variação de temperatura que ele sofreu. E também pode ser uma relação de massa pelo calor específico. Essa capacidade térmica ela é representada pela letra C maiúsculo, que pode ser a massa com o calor específico do corpo, ou essa aqui, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura. E aí a gente vai aí para a segunda questão. O EA CIS 2 2019. Um calorímetro tem capacidade térmica de 400 calorias por grau Celsius e se encontra inicialmente a 20 graus Celsius. Uma amostra de 500 gramas de uma liga metálica, inicialmente a temperatura de 270 graus Celsius, cujo calor específico deseja determinar, é colocada no interior desse calorímetro. Esperando o equilíbrio térmico, verifica-se que ele ocorreu a 70 graus Celsius. Pode-se depreender do experimento que o calor específico dessa liga metálica é. E aí nossas alternativas, letra A é 0,1 calorias por gramas vezes graus Celsius, letra B 0,2 calorias por gramas vezes graus Celsius, letra C 0,4 calorias por gramas vezes graus Celsius, letra D 0,5 calorias por gramas vezes graus Celsius e letra E, 0,6 calorias por gramas vezes graus Celsius. Para resolver a questão 2, a gente precisa atentar para os dados. Então, temos a construção de uma tabela separando os dados aqui, ó, do calorímetro e separando os dados da liga metálica. Então, a gente tem que entender que a quantidade de calor que a liga metálica aqui ela está perdendo é igual à quantidade de calor que o calorímetro está ganhando. Por isso a gente tem que fazer essa subtração, ou essa igualdade aqui, já que a quantidade de calor que um ganha, o outro perde. Só que a quantidade de calor que um está perdendo, ela é negativa, e a quantidade de calor que o outro está ganhando é positiva. Por isso essa subtração. E a gente substitui aí, para o calorímetro, a fórmula da capacidade térmica. Isso aqui, ó, é a capacidade térmica. E para a liga metálica, a gente usa a equação fundamental da calorimetria. Então, esse é o calor do calorímetro e esse outro aqui é o calor da liga metálica. E aplica os valores. Aplicando os valores, ó, eu tenho 400 aqui de capacidade térmica do calorímetro e eu tenho 500 de massa aí da liga metálica. O resto aqui, ó, é a variação de temperatura e o calor específico que a gente quer encontrar. Na sequência, substituindo os valores, ó, a gente isola esse calor específico aí. Isolando o calor específico, a gente vai chegar aqui num resultado de 0,2 calorias por gramas vezes graus Celsius, que é a resposta final aí da nossa questão. Na aula de hoje, a gente viu calorimetria, que é um assunto de fundamental importância para você que vai pleitear aí uma vaga no vestibular da UEA. Não esqueça de seguir o Preveste UEA em todas as redes sociais. Até a próxima aula. Tchau!